Saudações em nome de Jesus a todos aqueles que nos escutam. É uma honra para mim estar aqui com cada um de vocês através do canal do CVIPU aqui no YouTube. Muito obrigada, em primeiro lugar, por se conectarem connosco. Eu espero que esta mensagem seja uma bênção para si. A semana passada, na quarta-feira da semana passada, nós demos início a um estudo com o título A Aparência Cristã. E hoje nós vamos dar seguimento a esse estudo. Na semana passada, o nosso estudo começou com a escritura em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9. E hoje nós vamos nos focar também no versículo 9, mas também no versículo 10 de 1 Timóteo, capítulo 2. Então, juntos, vamos ver aquilo que a palavra do Senhor tem para nos ensinar. Na semana passada nós demos início a um estudo com o título A Aparência Cristã. E a razão que nós estamos a estudar este estudo é porque, de facto, a palavra do Senhor oferece muita doutrina, muito ensinamento acerca da aparência do verdadeiro cristão. E se hoje nós desejamos agradar a Deus, se hoje nós desejamos ser uma igreja santa como Ele nos chamou para ser, de facto, nós devemos tomar tempo para ler, aprender e aplicar aquilo que a palavra do Senhor nos fala acerca da aparência cristã. Na semana passada nós começamos o nosso estudo falando acerca das vestes ou das roupas cristãs e nós nos focamos no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9. E de acordo com o ensinamento do apóstolo Paulo, neste versículo, nós descobrimos ou nós reavivamos aquilo que a palavra do Senhor nos ensina acerca desta doutrina tão importante que é as vestes cristãs. Veja comigo aquilo que nós lemos na semana passada, somente para nos relembrarmos. O apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo 2,9 que, do mesmo modo, as mulheres se ataviem em traje ou em roupa honesta, com pudor e modéstia. De seguida, na semana passada, nós nos esforçamos para descobrir, para aprender o que significa traje ou roupa honesta. Traje com pudor, traje com modéstia. Graças a Deus, nós na semana passada pudemos entender o que significa modéstia, pudor e honestidade no traje da mulher cristã. Isso é importante, mas graças a Deus que a palavra do Senhor tem mais informação, mais doutrina acerca da aparência da mulher cristã. Veja bem o que diz na parte final do versículo 9. Não com tranças ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos. E também no versículo 10 continua a falar acerca da aparência cristã. Mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Querida igreja, existem vários aspectos neste versículo 9 e 10 que são importantes que nós, a igreja de hoje, entenda corretamente. E hoje nós não vamos ter o tempo necessário para falarmos de todos os princípios bíblicos contidos aqui nestes dois versículos. Mas vamos nos focar pelo menos em um desses princípios. Quando nós lemos o versículo 9 e o versículo 10 e meditamos nas palavras do apóstolo Paulo aqui nestas escrituras, nós podemos compreender facilmente um princípio muito, muito especial. A mulher cristã não deve de amar a sua aparência exterior como o mundo ama. A aparência exterior, de acordo com a palavra do Senhor, deve realmente de refletir pudor, honestidade, modéstia. E são princípios bíblicos que fazem parte da vestimenta cristã. E a mulher cristã deve de investir nesse pudor, nesta honestidade e nessa modéstia a cada dia, através do seu vestuário. Mas
resumindo e concluindo o versículo 9 e 10, a mulher cristã não deve de amar a aparência exterior mais do que oferecer boas obras. As boas obras devem de ser o epicentro do coração da mulher cristã, ao mesmo tempo que ela se apresenta com modéstia, com pudor e honestidade, em outras palavras, santidade. A palavra do Senhor nos mostra o porquê da necessidade das boas obras. A palavra do Senhor nos mostra que Jesus, ele foi o exemplo para o cristão de hoje, de alguém que pode viver o seu cotidiano operando boas obras para aqueles que nos rodeiam. Várias passagens nos mostram como Jesus viveu, oferecendo boas obras a todos aqueles que se aproximaram dele. Uma dessas escrituras se encontra no livro de João 10:32. Respondeu-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas boas obras. O Senhor Jesus tinha tanta confiança de que a sua forma de estar entre o povo de Israel era uma forma de caridade, era uma forma de boas obras, que ele próprio, vamos dizer, se gabou ao ponto de dizer que ele tinha operado muitas boas obras. Também outra escritura que nos mostra as boas obras do nosso Senhor, o nosso exemplo. Atos 10:38 nos diz como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude. Porquê que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo? O resto da Escritura nos mostra uma das coisas que o Espírito Santo fez através de Jesus, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus, através das Escrituras, nós vemos que ele andou procurando oportunidades para operar boas obras, oferecer bondade a todos aqueles que os rodeavam, não somente aqueles que o seguiam, mas aqueles que eram oprimidos e controlados por Satanás, o inimigo da nossa alma. Querida igreja, eu aproveito aqui para fazer uma pausa antes de nós darmos continuidade e salientar aquilo que esta Escritura nos ensina. Se nós professamos ser ungidos pelo Espírito Santo, então que o Senhor nos ajude a termos uma demonstração de boas obras, tal como Jesus, que foi ungido pelo poder de Deus, operou a todos aqueles que o rodeavam. Mas a palavra do Senhor não somente nos ensina acerca das boas obras que Jesus operou, servindo como exemplo para a igreja de hoje, mas a palavra do Senhor também nos ensina o porquê, a razão por detrás dessas boas obras. Porquê que eu e você, porquê que a mulher da igreja de hoje deve amar fazer boas obras, mais do que o seu próprio exterior. Vamos ver o que diz a palavra acerca do porquê das boas obras. Nós podemos encontrar uma resposta a essa pergunta quando nós lemos Mateus 5:16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. E quando o mundo pode ver as nossas boas obras, veja bem uma das consequências positivas dessa experiência. E glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, quando alguém opera boas obras, oferece ao seu próximo boas obras, isso pode ajudar alguém a chegar a um ponto que eles glorifiquem a Deus. Também a palavra do Senhor nos mostra no livro de Tito 3:8 o porquê das boas obras.
Fiel é a palavra. Isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Porquê? Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Então nós vemos aqui, nestas passagens, que de acordo com as Escrituras, as boas obras são ações boas e proveitosas no facto que elas encorajam o homem, que as observam a glorificar a Deus em sua vida. Mas o que são as boas obras? É uma boa pergunta. Na realidade, de acordo com as passagens que nós já lemos e outras passagens contidas na palavra do Senhor, as boas obras são ações que são boas. A palavra do Senhor nos dá exemplos de como nós devemos servir com boas obras. De uma forma muito poderosa, a palavra do Senhor nos dá exemplos, muitos exemplos de boas obras quando nós lemos o livro de Mateus, capítulo 25, do versículo 31 até ao versículo 46. Não somente através destas passagens o Senhor nos dá exemplos de como nós podemos oferecer boas obras, mas também através destas escrituras que nós vamos ler já em seguida, o Senhor de uma forma muito forte nos mostra o impacto espiritual que as nossas boas obras podem ter na nossa vida eterna. Também a palavra do Senhor nos mostra aqui nestas escrituras que nós vamos ler no livro de Mateus, capítulo 25, desde o versículo 31 até o versículo 45, que as boas obras são uma característica, tal como era uma característica de Jesus. São uma característica ainda hoje de alguém que tem um verdadeiro andar com Deus. Vamos ver estes versículos. Eu sei que demora algum tempo, nós lemos desde o versículo 31 até o versículo 45, mas vai valer a pena. E eu encorajo, à medida que nós lemos estas palavras, que você abra o seu coração e permita a palavra do Senhor ministrar a sua vida e o encorajar e o inspirar a viver uma vida de boas obras. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, noutras palavras, um dia Jesus vai retornar em toda a sua glória. E quando ele retornar, a palavra do Senhor diz, e todos os santos anjos com ele. Então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele. E nesse momento veja bem o que Jesus vai fazer. E apartará uns dos outros. O que é que isso significa? Significa isto. Como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Versículo 33. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Versículo 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde! Benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E o Senhor já de seguida, ele vai salientar no versículo 35 uma das razões que eles merecem viver a vida eterna naquele lugar preparado para um povo que ama a Deus. Vou dizer novamente, veja bem, aqui no versículo 35, o Senhor vai falar acerca de um dos aspectos muito importantes que caracteriza aqueles que vão ser salvos. Porque tive fome e deste-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede te demos de beber? E Jesus vai responder a essa boa pergunta no versículo 39 e diz, ao 38, e diz: E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? Peço perdão ainda, Jesus
aqui ainda não respondeu, ele ainda está a ouvir perguntas, eles estão admirados. Quando, Senhor, nós fizemos estas boas obras a Ti? No versículo 39, eles ainda continuam a perguntar e dizem: e quando te vimos enfermo na prisão e te fomos ver-te? E agora, finalmente, no versículo 40, Jesus responde a estas boas perguntas e diz, e respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos. Estes pequeninos irmãos se referem aos justos, ao seu povo, a um membro do seu corpo, a um membro da sua igreja. Esses são os pequeninos irmãos de Jesus que ele se refere aqui, os seus filhos e as suas filhas. Jesus diz: em verdade vos digo que quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes. Estando nu, não me vestistes. Estando enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Versículo 45, então lhes responderá, dizendo: na verdade vos digo que quando a um destes pequeninos, os pequeninos é o povo de Deus, em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Querida igreja, a doutrina das boas obras é como uma moeda de dois lados. De um lado, a doutrina das boas obras nos ensina que nós não somos salvos pelas nossas obras, mas do outro lado, a doutrina das boas obras também nos ensina que as boas obras é uma característica do homem e da mulher cristã. Querida igreja, nós estamos a estudar aqui a aparência cristã. O nosso texto principal é 1 Timóteo, capítulo 2, 9 e 10. Através das palavras de Paulo nestes dois versículos, nós entendemos que a mulher cristã não deve de amar tanto a aparência exterior como o mundo ama a aparência exterior. No versículo 9 e 10, nós entendemos que a aparência cristã é uma aparência com modéstia. É uma aparência com honestidade, é uma aparência com pudor. E de facto a mulher cristã deve de se vestir dessa forma, respeitando esses princípios, para que dessa forma a santidade do Senhor se possa refletir através do seu povo. Mas outro princípio ligado com a necessidade de uma vestimenta santa é que a aparência exterior não deve ser tão importante para a mulher santa como a necessidade de operar boas obras. Querida igreja, eu oro para que o povo do Senhor esta tarde seja inspirado pelas Escrituras que nos falam das boas obras. Eu oro para que o amor do Senhor o Espírito do Senhor possa ser derramado sobre a sua igreja, para que nós possamos andar como Jesus andou, operando boas obras. Eu oro e encorajo a igreja do Senhor
antes de entrar num culto, opere boas obras. Durante um culto, opere boas obras. Depois de um culto, opere boas obras. Viva uma vida que possa refletir o poder do Senhor em sua vida, pois fazendo as boas obras que o Senhor nos concede a capacidade de o fazer através do poder do Senhor, homens e mulheres vão glorificar a Deus. Em relação a estas boas obras que a palavra do Senhor nos inspira a viver, a oferecer, a palavra do Senhor também nos ensina que as verdadeiras boas obras não são feitas para nosso próprio benefício, mas devem ser feitas com um ingrediente. Para que elas sejam honradas pelo Senhor, as boas obras devem de ser feitas debaixo de um sentimento de verdadeiro e honesto amor. Boas obras sem amor não têm valor diante dos olhos do Senhor. É isso que também o apóstolo Paulo nos ensina quando lemos 1 Coríntios 13:3. E agora passo a vos mostrar um caminho ainda muito mais excelente. Ainda que eu fale as línguas dos seres humanos e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como o prato que retine. Versículo 2. Mesmo que eu possua o dom de profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. E aqui, no versículo 3, está mais ligado com as boas obras e diz, mesmo que eu dê aos necessitados tudo o que possuo e entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, todas essas ações não me trarão qualquer benefício real. Querida igreja, estamos a estudar a aparência cristã. De acordo com o capítulo 10, a mulher cristã deve estar vestida de boas obras. Em terminar, nós vamos ler o nosso texto principal em 1 Timóteo 2, 9 e 10, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus, com boas obras. A nossa aparência exterior é importante, pois ela reflete a santidade. E se o mundo não puder ver a santidade de Deus através de nós, como é que eles vão poder aprender acerca de um Deus que é santo? Permite que a santidade possa refletir-se através de si e permita que essa santidade possa ministrar e aproximar o mundo que o rodeia à santidade de um Deus maravilhoso, santo e amoroso, que morreu por nós e que deseja que cada homem seja salvo e que deseja que cada homem possa ter uma vida em mais abundância, cheia de paz, cheia de esperança, cheia da alegria do Senhor, que a nossa força é. Permita a santidade do Senhor se refletir, mas ao mesmo tempo, esta manhã, eu encorajo, mulher cristã, não ama a aparência exterior mais do que as boas obras. Eu quero encorajar a igreja esta semana a abençoar alguém através das suas boas obras. Não seja somente um espectador. Esta semana eu quero encorajá-lo a ser um participador. Faça uma diferença na sua comunidade, na sua igreja local. Vista-se de boas obras
E dessa forma, através da palavra do Senhor, nós temos a promessa que alguém vai glorificar a Deus em suas vidas. Que o Senhor o abençoe. Foi uma honra estar consigo nestes últimos minutos. Até à próxima oportunidade.